Querido irmão, querida irmã, para esta quinta-feira da quarta semana do tempo comum, nesse dia 3 de fevereiro, dia que celebramos São Brás e também o dia da bênção da garganta, temos como proposta de reflexão o texto de Marcos, capítulo 6, do versículo 7 a 13. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los dois a dois, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem duas túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem se quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, Jesus decide enviar em missão seus discípulos e dá-lhes poder de expulsar os espíritos impuros. Os discípulos partem com o poder do Espírito Santo, a fim de provocar radical mudança na sociedade. A bagagem é sóbria, apenas o necessário para se vestir e proteger os pés. O alimento deve provir da hospitalidade de quem os acolhe. Nada de ficar batendo em ferro frio, isto é, pregando a quem se recusa a ouvir a mensagem cristã. Nesse caso, saiam daí sacudindo o pó dos pés. É um gesto de acusação, como a dizer: andei por aqui e anunciei o projeto de Deus revelado por Jesus. Fiz a minha parte. Os discípulos cumprem as orientações de Jesus e confirmam sua pregação com ações concretas e benfazejas. E nós, o que fazemos concretamente em vista de transformar a sociedade em que vivemos? Querido irmão, querida irmã, Jesus enviou os 12 em missão. A recomendação foi para que não levassem nada, a não ser um cajado. Cajado é coisa de pastor. O pastor é Jesus. Os 12 participam da missão de Jesus de cuidar do rebanho. O cajado representa a responsabilidade do pastor de cuidar das ovelhas. Com o cajado, ele tange as mais lentas e segura as mais apressadas. Mas representa também o zelo que eles devem ter na defesa do rebanho. Com o cajado, o pastor afugenta as feras do mato e enfrenta os ladrões. Os 12 são, então, os pastores do rebanho de Deus, nossos líderes religiosos. É por isso que nossos bispos têm um báculo, imitando o cajado dos pastores. Querido irmão, querida irmã, a proposta desse dia é rezar pelo bispo de sua diocese e por todos os bispos da igreja. Ó Jesus, nosso libertador, aos apóstolos dás autoridade para realizarem o que tu mesmo realizas, expulsar demônios impuros e curar enfermidades. Assim, credenciados em teu nome, eles saem anunciando a boa nova do reino. Levam a paz, expulsam demônios e curam os doentes, ungindo-os com óleo. Amém.
Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia dessa quinta-feira, da quarta semana do tempo comum, nesse dia 3 de fevereiro, dia de São Brás, dia da bênção da garganta, temos aí o texto para você acompanhar, é, 1 de Reis, capítulo 2, de 1 a 4, do versículo 10 a 12, também o texto de Marcos, capítulo 6, do versículo 7 a 13, rezar o salmo responsorial de 1 de Crônicas 29, 10 a 12. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, agora você poderá acompanhar também a leitura do livro dos Reis e a continuação da reflexão aplicada à vida. Aproximando-se o fim da sua vida, Davi deu estas instruções a seu filho Salomão: Vou seguir o caminho de todos os mortais. Sê corajoso e porta-te como um homem. Observa os preceitos do Senhor teu Deus, andando em seus caminhos, observando seus estatutos, seus mandamentos, seus preceitos e seus ensinamentos, como estão escritos na lei de Moisés. E assim serás bem-sucedido em tudo o que fizeres e em todos os teus projetos. Então o Senhor cumprirá a promessa que me fez, dizendo: Se teus filhos conservarem uma boa conduta, caminhando com lealdade diante de mim, com todo o seu coração e com toda a sua alma, jamais te faltará um sucessor no trono de Israel. E Davi adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. O tempo que Davi reinou em Israel foi de 40 anos, 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Salomão sucedeu no trono a seu pai Davi e seu reino ficou solidamente estabelecido. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, hoje vamos refletir sobre conselhos. Conselho é um dos dons do Espírito Santo e quem o coloca a serviço está exercendo esse dom. É tão bom quando temos alguém que nos oriente, aponte o caminho, dê dicas para o nosso bom agir, enfim, que nos aconselhe. É muito bom também quando podemos fazer isso a outros, ensinando-lhes o bom caminho. Nós recebemos os melhores conselhos de nossos pais, pois eles nos amam de verdade e querem o nosso bem. Quem ouve os conselhos dos pais se torna pessoa boa e bem estruturada na vida. Mas, além dos pais, é bom ter também um amigo que nos aconselhe, ou então uma pessoa de confiança. Bons mestres têm a missão de aconselhar. Professores, quando bons educadores, além de ensinarem, aconselham, orientam, ensinam o reto agir. Alunos, quando discípulos, ouvem e obedecem aos conselhos de seus mestres. Os profetas tinham a missão de aconselhar. Todos nós, pela nossa missão profética recebida no batismo, podemos exercer esse dom e ajudar outras pessoas. Na liturgia de hoje temos belíssimos conselhos. Na primeira leitura encontramos os conselhos de Davi, no final de sua vida, dados ao seu filho Salomão. No Evangelho, encontramos os conselhos de Jesus aos seus discípulos, ensinando-lhes como agir corretamente na missão. Ambos os conselhos, tanto os de Davi quanto os de Jesus, servem para a nossa vida ainda hoje e mostram que bons conselhos são eternos e que é a melhor herança que um pai pode deixar para seus filhos.
Davi chama Salomão e lhe dá belíssimos conselhos, pedindo que ele sempre obedeça a Deus, andando nos seus caminhos e cumprindo os seus mandamentos. Somente assim ele venceria na vida, obtendo êxito nas suas ações e projetos. Ele orienta Salomão dizendo que a fidelidade a Deus é a coisa mais importante e que ele seria um grande homem se obedecesse a Deus. Depois de aconselhá-lo, Davi repousou com seus antepassados, afirma o texto. Quem é que esquece os conselhos recebidos de um pai no leito de morte? Salomão não esqueceu e se tornou um dos reis mais importantes da história de Israel. Os conselhos do pai fizeram de Salomão um rei sábio, o mais sábio da história, segundo relatos bíblicos. Filhos que ouvem os conselhos dos pais têm tudo para possuir uma vida regrada e andar no caminho certo, bem como o essencial para vencer na vida com dignidade. Jesus, no Evangelho de hoje, dá conselho aos seus discípulos para que fossem pessoas despojadas na missão, não levando nada pelo caminho. Missionário que não acumula muita coisa terá dificuldade melhor, missionário que acumula muita coisa terá dificuldade de exercer bem a sua missão. Pois missão é deslocamento constante, é caminhar, e quem tem muitos bens terá dificuldade de locomoção. Então Jesus aconselha os discípulos, dizendo a eles o que levar e como andar, isto é, como proceder ou agir. O Evangelho diz que Jesus chamou os 12. 12, na numerologia bíblica, significa totalidade, o que quer dizer que ele chamou a todos. Nós estamos, portanto, incluídos nesse chamado. Sendo assim, os conselhos aqui dados são também para nós. Ser chamado significa que quem chamou quer algo daquele que foi chamado. Jesus chama para enviar para a missão. Ele não chama apenas os capacitados, mas capacita os escolhidos. Dá-lhes poder, autoridade, ensina como agir. Poder e autoridade para não se intimidar diante dos obstáculos, das dificuldades enfrentadas na árdua missão de expulsar os males que atingem as pessoas. Mostra que a missão é feita em comunidade e nunca por indivíduos isolados. Por essa razão, os envia 2 a 2. Mostra que para uma verdadeira missão é preciso despojamento. Recomenda, portanto, que não leve muita coisa. Quando carregamos muitas coisas conosco, perdemos muito tempo cuidando delas e podemos negligenciar a verdadeira razão do nosso envio. É preciso estar de coração aberto, livre e em paz para poder promover a vida, como os discípulos fizeram. Todo missionário deve ser portador da paz. Onde não for bem recebido, não deve dar importância. Tirar até a poeira dos pés significa que não se deve perder tempo com situações banais e rejeições sofridas, não guardar mágoas e rancores, porque isso atrapalha a missão e a paz interior. Desse modo, aprendemos com a liturgia de hoje a perceber, escutar e responder ao chamado de Deus. Ele nos prepara e nos envia. Basta dizer: aqui estou. Que os conselhos recebidos aqui sirvam para todos nós e que possamos passá-los adiante, ensinando a outros que têm dificuldade de entender tais conselhos. Os conselhos evangélicos são sempre atuais e infalíveis. Basta obedecer a eles e tudo o que fizermos irá bem, conforme disse Davi a Salomão. Davi ensinou Salomão a seguir os conselhos de Deus, isto é, os seus mandamentos, e seria um homem ungido por Deus. Ele o foi de fato. Jesus ensinou os seus discípulos a serem missionários, e eles o foram de fato.
Seremos também ungidos por Deus se colocarmos em prática os seus ensinamentos e ensinarmos os outros a fazerem o mesmo. Querido irmão, querida irmã, reze assim comigo. Divino Espírito, que eu saiba exercer a ação missionária em comunhão com outros irmãos e irmãs de fé, valorizando o trabalho compartilhado. Amém.